Bom dia, querido aluno, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou falando os três porque não sei exatamente a que horas você está assistindo esse curso. Esse curso foi feito exatamente para isso, para que você se organize e possa assisti-lo, possa estudar todas essas matérias de produção cultural exatamente no momento em que você precisa, como você precisa, da forma que for melhor para você, que se encaixe melhor na sua vida. É por isso que essa plataforma online é tão bacana, porque permite que você faça com você, no seu estudo, exatamente o que você tem que fazer na elaboração e na realização de um projeto cultural. Se organizar para atingir o seu objetivo. Bom, pessoal, eu vou colocar aqui a aula de hoje. Mas antes de começar, eu gostaria de dizer que é um grande prazer estar aqui com vocês. Essa é uma realização de um sonho não só de vocês, como um meu também, que já trabalho de maneira presencial com isso há muito tempo e agora estou tendo a oportunidade de trazer esse curso para o ambiente online. Um curso que te ensina a elaborar um projeto cultural do zero e direcioná-lo ao mercado de trabalho. Não adianta você ter uma boa ideia e não botá-la no papel, e não adianta você escrevê-la, fazer um projeto e não direcionar essa ideia para o mercado de trabalho. E é exatamente isso que nós vamos fazer nesse curso completo. Como eu já falei, meu nome é Mariana Guimarães, eu sou produtora cultural há 20 anos, trabalho com isso de maneira amadora desde os 13 anos, quando comecei a estudar arte, e aos 23, 24 anos, eu emplaquei o meu primeiro projeto cultural com patrocínio da Petrobras, um patrocínio no Rio Grande do Norte, que foi um local que eu fui estudar, conhecer, entender como a arte é feita no Nordeste, porque sempre fui apaixonada pelo trabalho artístico realizado no Nordeste. Então morei lá dos 24 aos 29 anos, justamente para saber e entender como esse povo tão potente faz a sua arte. Depois também fui para outras regiões do país, porque adoro a arte brasileira, acho que nós somos um povo que se expressa de uma maneira muito particular, e isso me encanta. Então fui primeiro para o Nordeste conhecer como a arte é feita lá, e acabei, logo que cheguei, fui para o interior realizar um trabalho grande, um espetáculo de teatro com mais de 60 atores. Depois fui trabalhar como assistente de direção e como preparadora física num outro espetáculo também da mesma dimensão, só que dessa vez um espetáculo de rua, os dois muito profissionais. Eu tinha saído aqui do Rio numa situação já profissional, tinha acabado de fazer um trabalho com a Débora Coker, em que eu fiquei 4 meses ensaiando arduamente. Antes teve todo o processo seletivo para fazer uma comissão de frente numa escola de samba, tudo isso dentro do guarda-chuva da cultura. Até que fui para o Nordeste. No Nordeste, eu entendi que eu precisava emplacar o meu primeiro projeto, meu primeiro patrocínio cultural, porque não queria mais ficar refém de convites. Os trabalhos aconteciam de uma maneira bacana, eu fazia um trabalho, às vezes ficava 1 mês, 2 meses, até emplacar um outro trabalho, fazia peças de teatro, fazia trabalhos de teatro-dança, mas eu queria ter a possibilidade de fazer as minhas próprias iniciativas, criar os meus próprios espetáculos, trabalhar com as pessoas que eu queria, e isso aconteceu de maneira muito natural. Quando eu fui para o Rio Grande do Norte, o espetáculo que eu estava trabalhando como preparadora física, ele tinha o patrocínio da Petrobras, metade Prefeitura de Mossoró, que era a cidade que estava construindo um teatro enorme, um teatro modelo, muito bonito, muito bem equipado. E quando eu cheguei lá, eu comecei um relacionamento profissional com o gestor da Petrobras. E chegou no meio desse processo, eu falei, olha, eu tenho um projeto interessante para te apresentar. Na época era um projeto de 2 artistas muito talentosos da cidade de Natal, que colocaram o projeto na minha mão e do meu parceiro de trabalho naquela época, e apresentei o projeto para a Petrobras e consegui o primeiro patrocínio, e esse projeto foi patrocinado pela Petrobras durante 4 anos. E nesse tempo de patrocínio desse projeto, emplaquei outros projetos no Rio Grande do Norte, com a SAT, que antes era SAT, depois virou Alisat, hoje é só a Ali, que é aquela distribuidora de combustível, com Cosern Neoenergia e outras, Banco do Brasil e outras empresas de peso nacional, sempre a partir da dinâmica de elaborar um projeto, marcar uma reunião, apresentar essa ideia, e muitos desses projetos também com leis de incentivo, tanto do Estado quanto a Lei Rouanet. E a pergunta que ficou para mim com todos esses anos de produção é: será que todo mundo sabe identificar e utilizar os recursos disponíveis para viver de arte e cultura no Brasil?
De uma maneira intuitiva, eu acabei fazendo isso na minha carreira, mas o que eu aprendi ao longo de 20 anos, eu trago para vocês de uma maneira organizada, para que vocês não precisem de todo esse tempo para conseguir emplacar os seus projetos. Eu trago aqui também alguns dados da cultura para a gente entender por que é tão interessante estar se preparando nesse momento para que já já você possa estar nesse mesmo estágio de emplacar os seus projetos e lidando com editais, leis de incentivo, patrocinadores de uma maneira fluida, para que esse cotidiano seja incorporado à sua própria dinâmica diária. Gente, a cultura gera muitos dados e muitos números para a economia criativa. Economia criativa são todo aquele lucro, todo aquele montante de dinheiro gerado a partir do oferecimento de serviços e produtos que sejam provenientes das artes cênicas, da música, das artes visuais, da literatura, do mercado editorial, o mercado audiovisual, animação, games é cultura também, tá? Softwares aplicados à economia criativa, não é qualquer tipo de software, mas os softwares que são aplicados à economia criativa, eles também entram no guarda-chuva da cultura. Publicidade, rádio, TV, moda, arquitetura, acredita? Arquitetura também. Dependendo do objeto do projeto, ele entra no guarda-chuva da cultura, design, gastronomia, cultura popular, artesanato, entretenimento, eventos e turismo cultural, que são aqueles grandes eventos de festa junina, de carnaval, que proporcionam um grande up para o turismo local, o turismo nacional, naquele período em que ele é realizado. Ou seja, esse setor econômico, chamado economia criativa, ele é formado pelas indústrias criativas, que são esse conjunto de atividades que tem como matéria-prima, como o próprio nome diz, a criatividade. Alguns dados aqui que asseguram tudo aquilo que eu estou falando para vocês. Vocês sabiam que 2,64% do PIB brasileiro é proveniente da economia criativa? É muita coisa, gente. Se a gente for pensar que a gente trabalha o PIB na casa do trilhão, é muita coisa. A economia criativa hoje gera mais de 1 milhão de empregos formais, aqueles com carteira assinada, formalizados, que atende à legislação do trabalho brasileira, tá bom? Então, basicamente é isso. Agora, se somado aos empregos formais, a gente chega a mais de 5 milhões de empregos gerados pela economia criativa, ou seja, é muita gente no território nacional inteiro trabalhando com economia criativa. Esse estudo é da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a FIRJAN, com bases em estudos do IBGE. Esses dados estão publicados no site do governo federal. Ao mesmo tempo, nós temos salas de cinema presentes apenas em 10% dos municípios brasileiros. Ou seja, nós temos 90% de espaço de crescimento para salas de cinema em todo o Brasil. Museus em 25,9%. Nós temos aí 74% de espaço de crescimento em todos os municípios do país. E salas de teatro, 20%, o que nos leva a ter 80% de espaço de crescimento de salas de teatro no Brasil. Ou seja, nós temos um espaço de crescimento muito grande, é por isso que eu acredito tanto nessa indústria, que não é uma tendência só brasileira, ela é uma tendência internacional, principalmente depois da pandemia, após o início dessa pandemia, a gente entendeu que há múltiplas formas da gente trabalhar a cultura, que essa cultura não precisa ser trabalhada somente presencialmente, a gente já sabia disso antes, mas agora esse mercado digital foi potencializado inclusive para os produtos culturais produzidos em todo o território nacional. A ONU declarou que agora, em 2021, é o Ano Internacional da Economia Criativa para o Desenvolvimento Sustentável, ou seja, a cultura está diretamente ligada à sustentabilidade, porque a cultura, ela não é apenas o produto ou serviço que você oferece para consumo e para entretenimento. Além de ter o entretenimento, além de ter a saúde envolvida, porque a cultura proporciona uma elevação do estado de felicidade através de um mundo de fantasia, de um mundo imagético, o ser humano ressignifica a sua conexão com a realidade. Então, isso traz um bem-estar
geral. Além de tudo isso, a cultura é responsável pela autoestima de um país. Desde os primórdios, desde a pintura rupestre, o ser humano ele expressa a sua realidade reelaborada a partir do seu próprio processo individual e coletivo. Então, a cultura ela sobrevive a todas as guerras, ela sobrevive a todos os abalos, ela sobrevive a todas as catástrofes, ela sobrevive, ela vive, ela está aí, ela precisa ser expressada pelo ser humano. E é por isso que eu digo que a cultura é a responsável pela autoestima do país, porque através da cultura um país consegue demonstrar a sua expressão. Bom, a gente já falou sobre isso, mas todos esses dados significam que estamos num momento de reunir toda a nossa força e investir na economia criativa e na expressão da cultura de maneira profissional. Apesar do coronavírus ter estabelecido uma grande crise, nessa crise também veio a oportunidade de crescimento das formas criativas, de crescimento do escoamento desses produtos, e isso faz com que em muito pouco tempo haja um aumento significativo das possibilidades de produção cultural no país e acredito que no mundo. Nós estamos hoje imersos numa pandemia, mas a previsão é que em 2, 3 anos após esse momento a gente tenha um boom absoluto, que não significa que nesse momento a gente não tenha também a oportunidade de realizar projetos. Eu tenho alunos que no meio da pandemia captaram R$100 mil, cada um, né, não juntos, cada um, somando aí meus 3 alunos que captaram durante a pandemia, que foram os 3 alunos que eu fiz mentoria, além de outros que estão em captação, R$300 mil no meio de uma pandemia, no meio de uma grande crise, através de editais de cultura. Então, a gente vê que mesmo quando a gente está no meio de uma pandemia, a gente tem políticas públicas que asseguram que esses recursos sejam destinados à cultura, e é exatamente como funcionam essas políticas públicas que a gente vai entender nesse curso. Bom, como usar todos esses dados a nosso favor? A gente já falou realizando projetos, e para realizar projetos é necessário captar recursos, porque não adianta você fazer um projeto incrível, a não ser que seja um projeto totalmente voluntário, que também é válido. Você não pode realizar projetos sem captar recursos, porque você tem que pagar pessoas, você tem que contratar serviços, você tem que pagar os locais de apresentação, tem uma série de gastos que te faz precisar de recursos para essa realização. Um projeto ele tem começo, tem meio e fim. Ele começa com uma pré-produção, ele passa pela produção, realização, e no final ele tem que prestar contas, não é mesmo, pessoal? Bom, eu vou dar aqui para vocês um resumo de como funcionam esses mecanismos de cultura. Basicamente, a gente tem a Lei Rouanet e a gente tem o patrocínio direto, que é depois do seu projeto elaborado, você agenda uma reunião diretamente com o patrocinador, o que é possível também. Pela Lei Rouanet, a gente pode trabalhar através do incentivo fiscal, que a gente escreve o nosso projeto, depois a gente inscreve ele no sistema Salic Web, consegue uma certificação, uma carta que te dá um número de projeto que você pode apresentar para as empresas, ou escrever o seu projeto em alguns editais que pedem lei de incentivo e captar recursos com isenção fiscal para essa empresa. Existe um outro, até coloquei Fucart, mas é Ficart, tá, pessoal? Ficart, eu vou colocar o slide aqui no sistema correto, tá bom? Foi um erro de digitação, mas esse Ficart, ele tá inativo, nem importa muito pra gente agora, porque ele não é utilizado. Vou explicar para vocês aqui basicamente como acontece. O Ficart, ele é um mecanismo que capta recursos do mercado, ou seja, das empresas, e coloca num fundo para gestão do governo e distribuição para projetos culturais. Um sistema semelhante a esse, mas de uma outra forma de captação de recursos, é o Fundo de Cultura. O Fundo de Cultura vem verbas de várias fontes e eles são migrados para um Fundo de Cultura único que é distribuído pelo governo. Tá? Enquanto o incentivo delega ao empresariado a escolha dos projetos, apesar da verba ser governamental, o Fundo de Cultura ele traz esse poder decisório para o governo através de comissões de avaliação que são selecionadas, que são convidadas a cada edital de acordo com o perfil, pessoas de notável saber, tá?
O patrocínio direto já te faz marcar uma reunião ou através de um edital, mas o resumo que eu quero falar aqui para vocês é que tanto incentivo, quanto fundo de cultura, quanto reunião e quanto edital, que são os mecanismos que funcionam atualmente, porque o Ficarte ele não está ativo, eles levam você à necessidade de um projeto bem elaborado, de maneira que quando o analista, o perito que vai avaliar o seu projeto, ele olhe para o seu projeto e fale, esse proponente sabe o que está fazendo. Ele escreveu o projeto exatamente nos termos que a lei, exatamente nos termos que o edital pede, e ele vai saber gerir esse projeto, ele merece esse patrocínio, justamente porque se ele sabe elaborar um projeto bem feito, ele sabe fazer um planejamento de projeto e ele sabe executar esse planejamento de projeto, ou seja, ele não vai dar trabalho para a gente, ele vai fazer um projeto que vai divulgar a nossa imagem, que vai deixar todo mundo feliz, está na cara que ele sabe como realizar um projeto. Então, todas as demandas de realização de projeto começam primeiro com um projeto bem elaborado. Bom, nosso ponto de partida, então, será como elaborar um projeto cultural. E agora eu vou apresentar para vocês o conteúdo programático do curso. Quais são as aulas que a gente vai trabalhar, numa reflexão sobre para onde você quer levar a sua atividade de produtor, de fazedor, fazedora de cultura. Porque a gente precisa entender exatamente o que a gente quer para a gente seguir adiante. Caso contrário, a gente fica meio perdido seguindo vários fluxos. Um fluxo leva para um lado, outro fluxo leva para o outro, e você, como não tem definido para você exatamente para onde você quer ir, você se perde nisso e acaba desanimando porque fica no meio do caminho e não sabe como ir adiante. A gente vai trabalhar essa questão no curso também. Bom, sobre o conteúdo programático, além dessas aulas de boas-vindas, no segundo módulo, a gente vai trabalhar alguns pontos de maneira muito rápida para que você se nutra de objetividade para seguir adiante, para que você possa cursar os módulos práticos, todos os módulos que vêm a partir do módulo 3, ou seja, módulo 3 ao módulo 10, são questões absolutamente práticas da elaboração do projeto e do direcionamento desse projeto ao mercado de trabalho. Depois dessas aulas de boas-vindas, eu vou te dar alguns toques para que você já organize a sua mente para direcionar essas aulas para executar o projeto que você quer. Então, se você tem uma ideia atualmente, pegue essa ideia para desenvolver essa ideia a partir das aulas que a gente vai trabalhar, de maneira que no final do curso você já tenha essa ideia muito bem elaborada e, quem sabe, não tenha direcionado essa ideia já para o mercado de trabalho. É possível. Os meus alunos que trabalharam comigo na quarentena, um deles estava com um projeto totalmente incipiente, um projeto com uma ideia legal, mas um projeto que não se sustentava. Em 2 sessões de mentoria, a gente conseguiu que ele captasse R$100 mil. A minha outra aluna, que estava fazendo mentoria, que inclusive é aluna dessa primeira turma de 2021, ela tinha uma ideia, mas ela não sabia exatamente se aquela ideia era aplicável. Ela queria inscrever na Lei Rouanet. No meio do caminho, eu falei, inscreve nesse edital, que é o Retomada Cultural. Você tem grandes chances de ganhar. Vamos modelar esse projeto. A gente modelou o projeto com 9 sessões de mentoria. Ela conseguiu R$100 mil. Todas essas histórias são muito emocionantes. Mas a minha terceira aluna tem um centro de cultura na região da Penha, na cidade do Rio de Janeiro, que é importantíssimo. Ele é fruto de um sonho do pai dela, que era o Clóvis do violão, que é um compositor muito importante para o Brasil, tem mais de 100 choros gravados, e o sonho do Clóvis do violão era abrir um centro de cultura, e ele abriu o Meu Cantinho Centro de Cultura, que durante 22 anos funcionou sem nenhum incentivo. Após o seu falecimento, a sua filha, suas 2 filhas, cuidaram da administração desse centro, mas nunca conseguiram nenhum tipo de patrocínio. Em um mês, depois da gente ter feito a mentoria, elas conseguiram seus primeiros R$100 mil, e não só R$100 mil, também conseguiram um outro edital de R$14 mil a partir do que a gente aprendeu em mentoria. E elas também estão fazendo esse curso para aprofundar, junto com um grupo, para aprofundar seus conhecimentos e, a partir de agora, depois de 22 anos funcionando somente com trabalho voluntário, profissionalizar, não a atividade, porque a atividade já era profissional, mas profissionalizar o seu modo de produção de projetos dentro do centro cultural. Ou seja, é muita vitória em muito pouco tempo, e é essa a intenção desse curso.
No módulo 3, a gente começa com os conhecimentos básicos que são fundamentais para o fazedor de cultura. Os 3 setores, primeiro, segundo e terceiro setor, e como você, enquanto produtor cultural, pode atuar nesses setores, onde você se encaixa e de que maneira você pode aproveitar esse conhecimento para estar indo direto ao ponto. O Plano e Sistema Nacional de Cultura, que você precisa entender, porque é a base de tudo, é dali que surgem todas as iniciativas e as políticas públicas, através desse planejamento do Plano Nacional de Cultura e através dessa sistemática nacional da cultura. O PRONAC, que foi estabelecido na Lei Rouanet, e da onde sai o incentivo, o Fundo Nacional de Cultura e o FICART, dessa vez está escrito certo, foi um erro de digitação, que eu já expliquei para vocês, mas que vou explicar com muito mais profundidade nessa aula. A própria Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, e toda a legislação que vem a reboque, que vem junto para fortalecer esse sistema. Os artigos 18 e 26 da Lei de Incentivo à Cultura, que são importantíssimos, é a primeira etapa de enquadramento, que nem é feito por vocês, é feito pelo próprio grupo de analistas, pela primeira etapa de análise da Secretaria Especial de Cultura, antes Ministério da Cultura. As naturezas e tetos para inscrição. Mas eu sou MEI, eu sou pessoa física, eu sou empreendedor individual, eu tenho uma limitada, de que maneira eu posso estar aproveitando a Lei de Incentivo à Cultura e os editais? Pode, não se preocupe, se você é MEI, se você é pessoa física, você tem o seu espaço nesse sistema também. O próprio sistema SALIC, que você escreve, é o sistema onde você inscreve o seu projeto depois de elaborá-lo, e o sistema que você se comunica com todos os analistas e com quem vai fazer o parecer sobre o seu projeto, respondendo a diligências e formatando o seu projeto para que ele seja certificado e você consiga agendar a sua reunião para captação de recursos, e todos os segmentos ICNAI, que são as atividades permitidas para a realização do seu projeto através da Lei Rouanet. Bom, no módulo 4, eu vou te dar um passo a passo para a elaboração do seu projeto. Então, a gente vai trabalhar na prática o resumo, a justificativa, com todas as suas naturezas, o objetivo geral e os objetivos específicos, a estratégia de ação, o cronograma, que tem que estar intimamente ligado à estratégia de ação em consonância com o orçamento. Essa aula de orçamento é um pouquinho mais longa, viu, pessoal? É uma aula muito importante. O orçamento é onde você começa absolutamente tudo. Se você tem um bom orçamento, você olha para o projeto e fala, esse projeto está perfeito. Se você tem um orçamento falho, você olha, se você tem alguma experiência, você olha para esse projeto e fala, esse projeto está com falha. Então, eu vou dar uma atenção especial a tudo, mas principalmente ao orçamento, que vai ser uma aula um pouquinho mais longa. E vou te dar modelos, tá? Não vai ser só uma aula, eu vou te dar modelos de tudo aquilo que você vai precisar para escrever um bom projeto. Vamos falar de contratação de equipe, como é que a gente deve pensar uma ficha técnica e o que é importante no processo de aprovação na hora de escolher uma equipe. Vamos falar do item democratização de acesso, que é um item obrigatório da lei e tem que ser mesmo, porque isso é verba pública e tem que ser utilizado para a sociedade. Vamos falar de acessibilidade, público-alvo e vamos falar de contrapartidas também, que é um item muito importante, principalmente para você apresentar o seu projeto para o empresariado, apesar de que na lei, para o governo, você também tem as contrapartidas obrigatórias. E na hora que você vai apresentar o seu projeto para as empresas, você pode acrescentar um conjunto de contrapartidas para multiplicar o projeto e para fazer com que aquele projeto seja mais interessante, falando a linguagem do patrocinador. A gente vai falar muito sobre isso também. No módulo 5, a gente vai aprender como pesquisar e como selecionar editais para o projeto que vocês querem realizar. Mariana, mas é muito fácil, é só buscar no Google. Tá bom, é muito fácil, é só buscar no Google, mas os meus alunos não chegam para mim e falam, não acho edital. E aí, quando eu vou pesquisar da forma correta, a gente acha mais de 200 editais abertos. Editais socioambientais, editais socioculturais, editais esportivos. Então, tem sites especializados nisso. Alguns você pode assinar, alguns são gratuitos e alguns já oferecem muitas informações mesmo, te oferecendo também uma conta premium. Como pesquiso, você tem filtros de buscas que você precisa pesquisar de acordo com o conhecimento prévio para que você não deixe de fora algum edital, não deixe de fora alguma oportunidade que você possa aproveitar porque não colocou esse filtro de busca a seu favor.
as pegadinhas dos editais. Tem pegadinha, tá, gente? Tem edital que parece bom, mas que não é bom. Você tem que fazer uma avaliação completa, e aí, para isso, eu vou dar para vocês todos os itens do edital que você precisa para não ter que ler todas aquelas folhas. Por exemplo, você acha 80 editais. Você vai ficar um mês inteiro para ler todas aquelas folhas e entender palavrinha por palavrinha. Então, eu vou te dar já o caminho rápido para você pegar as principais informações do edital e ver se aquele edital ele é apropriado para você. As listas de prioridades, né? Eu vou trabalhar com vocês dando modelos de planilhas, e não são muitas, tá? Não se assustem, mas são modelos de planilhas que te ajudam a se organizar. Cruzamentos de dados para construir um cronograma de inscrições. Você precisa de um cronograma sabendo qual é o prazo de cada edital, senão você se perde. E além de outras dicas, tá? Algumas dicas como se inscrever até 48 horas ou 72 horas antes. Tudo isso eu vou te explicar o porquê e eu vou te dar exemplos práticos de que é melhor você seguir esse caminho. Achei um edital para o meu perfil. Por onde eu começo? E agora? Depois de você ter feito essa pesquisa, depois de você ter encontrado alguns editais, você vai selecionar qual é o primeiro edital a partir do prazo de inscrição e outros elementos. E você vai olhar o objeto do edital. O que é isso? Vamos aprender na aula. As categorias e valores, tem algumas pegadinhas. Período de inscrição, vigência para a realização do projeto. Às vezes o projeto tem que ser realizado após sair no Diário Oficial, às vezes ele tem que ser realizado e ele tem um prazo de vigência, ou seja, um tempo máximo de realização daquele projeto após o recurso entrar na sua conta. Tem os vários formatos que a gente vai trabalhar. Contrapartidas que o edital te exige, porque se você não cumpre aquelas contrapartidas e coloca naquele projeto inscrito, você já é eliminado. E outra coisa importante é saber se essas contrapartidas são válidas para você, porque às vezes você vai na emoção, se inscreve no edital, ganha o edital e vê depois que você teve prejuízo. Então, você precisa analisar isso antes de mandar o seu projeto. Os documentos e anexos, tem normalmente uma parte dos documentos que você tem que entregar no ato da inscrição e outro depois de ser contemplado. E portfólio. Portfólio, normalmente, é a primeira coisa que a comissão de análise olha. Então, ele tem que estar fortalecido e eu vou te ensinar como tirar o melhor proveito do seu portfólio. Vou te dar o passo a passo de como fazer esse portfólio. Não tem erro. E esse passo a passo é desde o texto até a arte. Porque a gente tem isso e a gente vai ver isso no bônus daqui a pouco. Pontos de atenção, gente. Esse módulo você tem que olhar com toda atenção, por quê? Porque a planilha tem que estar em consonância com o cronograma, se eles estiverem em dissonância, desclassifica. O cronograma tem que estar em consonância com a estratégia de ação, se estiver em dissonância, desclassifica. O que é público-alvo e o que é audiência? Parece a mesma coisa, mas cada um tem as suas especificidades. Registro de realização e registro artístico. Registro de realização, você registra toda a produção do projeto com os comprobatórios e eu vou te falar quais são. Registro artístico tem uma outra natureza, você vai registrar o seu produto, sob o ponto de vista artístico, que é um outro olhar. Embora os dois se complementem na realização do projeto, são coisas diferentes. Currículo e portfólio, é bom você ter os dois, porque muitos editais pedem uma breve biografia ou um currículo associado ao portfólio. O portfólio é uma coisa que leva também um comprobatório, e o currículo é só uma descrição, mas também tem sua técnica. E objetivos e contrapartidas, qual é a diferença? Embora eles pareçam a mesma coisa, eles têm diferenças na narrativa, e é isso que eu vou ensinar a vocês. No módulo 8, técnicas para agilizar a sua elaboração de projeto. Gente, isso ajuda demais. Porque às vezes você começa a elaborar, apesar de eu já ter dado passo a passo, eu vou dar frase a frase que você precisa construir em cada um daqueles itens do projeto no momento da elaboração, mas você tem técnicas que te dão uma ajudinha não só na elaboração do projeto, como na realização do projeto. Então você tem a 5W2H, que é super conhecida no mundo todo, que surgiu lá no Japão e que é utilizada hoje para todo tipo de projeto, em várias camadas, e eu vou te falar um pouco sobre isso, vou te apresentar o esquema, o esqueleto do projeto, o projeto original e derivado, que esse é um método meu, o Drive, que muita gente usa, muita gente não usa, mas eu particularmente acho que facilita bastante, o Trello, outros gerenciadores fáceis de usar, que tem muita gente que gosta de trabalhar com Trello, depois que você tem uma equipe com mais de 4 ou 5 pessoas, já ajuda bastante. Um cronograma interno, eu vou ensinar para vocês a fazer também, e o mapa mental. O mapa mental, depois de você ter todas as informações do seu projeto, ele te ajuda a resumi-lo, ou o contrário, quando você tem informações ainda muito blocadas, mas não desenvolvidas, você faz um mapa mental e você
ajuda bastante o seu próprio entendimento e o entendimento de outros que estejam participando com você nesse processo de seleção ou apresentação do projeto para os patrocinadores. No nono módulo, a gente vai identificar o que chama mais atenção em um projeto cultural durante o processo seletivo. No processo seletivo, o analista, ele olha para alguns itens do projeto e pontua o seu projeto. Então, se você tem um bom portfólio, você já tem uma pontuação maior. Coerência geral. Lembra naquele módulo que a gente fala que a estratégia de ação tem que estar em consonância com o cronograma, que o orçamento tem que estar em consonância com a estratégia de ação? Lembra que a gente fala sobre isso? É importante aquele módulo, porque a gente vai entender aqui neste módulo, no módulo 9, que a coerência geral do projeto é fundamental. Se você tem cronograma que diz uma coisa, estratégia de ação que não está exatamente alinhado com o cronograma e orçamento que não está alinhado com esses dois itens, você já cai por água abaixo, tá? Orçamento, um bom orçamento, ele te diz tudo sobre o projeto e a equipe de avaliadores olha muito para isso. Contrapartidas, quanto mais contrapartidas, mas tem que ser contrapartidas possíveis. Não adianta você ganhar um recurso X e oferecer contrapartidas que vão te fazer gastar 2x, tem que pensar em tudo isso. Mas sempre há uma forma de você modelar as suas contrapartidas de maneira mais atraente, para que o patrocinador do projeto se sinta contemplado de todas as formas, inclusive na sua comunicação interna, e a gente vai trabalhar isso na aula, olhando para o seu projeto e vendo que o seu projeto é benéfico para a imagem da sua empresa. E demonstração de capacidade de realização, que é a reunião de todos esses elementos escritos de maneira correta. Foi aquilo que eu falei no início dessa aula. O analista, ele vai olhar para o seu projeto e falar, ele tem capacidade de realização, porque ele sabe o que ele está falando, ela sabe o que ela está falando. Ela está aqui demonstrando uma capacidade de realização porque está tudo tão amarradinho que ela vai saber realizar aquele projeto. Se ela já sabe elaborar, ela sabe fazer um planejamento. Se ela sabe fazer um planejamento, há muitas chances, há grandes chances de que ela saiba realizar o seu próprio planejamento, e é por isso que você precisa também de um projeto super bem elaborado. Por quê? A partir do momento que você elaborou o projeto, depois, quando você capta o recurso, é só você realizar o seu planejamento. Então, você não elabora somente para captar recursos, você elabora para fazer um planejamento e depois tornar a sua realização muito mais fácil. Porque problemas acontecem, imprevistos acontecem. O PMI, que é um instituto que trabalha protocolos de gerenciamento de projetos, ele diz que até 30% de problemas, de ruídos, de questões que não dão certo dentro do projeto é algo aceitável. Então, normalmente fica entre 15% e 30%, o mínimo de 15%, porque sempre acontece alguma coisa, e no máximo 30%, o que eu já considero muito. A não ser que aconteça uma pandemia, aí realmente não depende de você. Você tem que modificar o seu projeto para atender aquele momento, executá-lo num momento de extrema crise. Aconteceu com muitos artistas durante esse período, nós já estamos há 1 ano em pandemia, imagino, durante 1 ano houve uma série de produções que aconteceram com mais de 30% de problemas, porque a gente teve um fator externo que é algo muito diferente, que a gente não pode controlar. Mas, se passa de 30% pela perspectiva do PMI, aí a coisa é porque está muito complicada e é porque você elaborou muito mal o seu projeto. Então, a gente vai elaborar o projeto de maneira em que a gente tenha o mínimo de problema lá na frente na sua realização, porque ele foi tão bem planejado que é só você seguir o passo a passo. Eu vou pedir licença para dar um exemplo aqui de uma aluna que recebeu o recurso e me ligou querendo executar o projeto antes do recurso entrar. E a primeira pergunta que eu fiz para ela foi: você previu pré-produção no planejamento do seu projeto? Previ. Então você não precisa fazer nada agora. Só começa a trabalhar quando o recurso entrar, porque você tem um período de pré-produção. Se você planejou o seu projeto e deixou 1 mês para você resolver tudo isso, por que você está querendo começar antes do recurso entrar? A ideia não é profissionalizar e receber pelo seu trabalho? Então, vamos fazê-lo dentro de um planejamento que foi realizado. E eu sabia que ela tinha pré-produção porque eu ajudei ela a realizar esse projeto. No módulo 10, e é o último módulo do curso, a gente entra nos caminhos para captação de recursos.
Então, a gente vai trabalhar o projeto de captação, que ele fala a linguagem do patrocinador, ele é diferente do projeto da Lei Rouanet. Se você entrega um projeto exatamente como você aprovou na Lei Rouanet, provavelmente ele não vai ter nenhuma paciência para ler seu projeto, porque o patrocinador, ele só quer saber, está dentro da lei? Que aí ele se isenta da prestação de contas. A prestação de contas é com a lei. Ele pode até pedir acesso a essa documentação, mas ele não precisa ficar lá, porque o problema é do proponente com a lei, do proponente com o governo, mas ele quer saber qual é a lista de benefícios que ele vai ter, o que ele vai ganhar patrocinando o seu projeto, e aí a gente prepara todo um projeto de captação diferente, tá? Com uma linguagem diferente. O crowdfunding, que é uma forma de captação. Vamos falar um pouco sobre pitchings e rodadas de negócio, que está muito em alta nesse momento, e você mesmo pode produzir um pitching, pode produzir uma rodada de negócios na sua cidade. A gente vai falar sobre a diferença de patrocínio, doação, parceria e apoio. Patrocínio e doação, a gente já vai ter visto a diferença nas primeiras aulas, mas parceria e apoio a gente coloca diferente na barra de logos do projeto. A gente vai falar sobre relacionamento com o patrocinador e a gente vai chegar no momento captei. Captei o recurso, né? Que pode ser durante o período de realização do curso, pode ser posterior a isso, mas captei, e agora, o que eu faço, Mariana, antes de começar esse projeto? A gente vai falar sobre isso um pouquinho também. Esse curso, ele te oferece 3 bônus. Cada aluno vai ganhar uma sessão de mentoria diretamente comigo para modelagem de projeto, para estudo de uma perspectiva de carreira em 1 ano, em 3 anos, em 5 anos, ou seja, curto, em médio e longo prazos. Olha quem chegou lá, que é uma série de 3 histórias diferentes de pessoas que captaram com o método Produção Cultural de AZEU. Por que eu trouxe essa série? Ah, Mariana, mas será que isso é mesmo necessário? É, porque você vai ver 3 histórias completamente diferentes de pessoas de 3 municípios diferentes que chegaram lá em muito pouco tempo com o método. Isso vai te demonstrar que cada pessoa tem o seu caminho, mas que dentro de um método seguro todo mundo é capaz de chegar lá. E por fim, a cereja do bolo, eu vou te dar 5 aulas, tá? É praticamente um módulo de fundamentos básicos de design para quem não é designer. Não sou eu que vou dar esse curso. Quem vai dar esse curso é um designer super experiente e ele vai te ensinar isso após 15 anos de experiência na prática, realizando vários projetos culturais, vários projetos para as grandes empresas. Então, ele tem esses 2 pontos de vista, porque além dele ser designer, ele é também artista plástico. Então, ele vai poder te ensinar os fundamentos básicos de maneira a você poder preparar os seus projetos de apresentação para parceria, para apoio, para patrocínio de maneira segura. Por quê? Porque quando o empresário olha o seu projeto, ele vê o conteúdo que está escrito, mas ele vê também o design. Não tem como você demonstrar um profissionalismo com conteúdo muito bem escrito, com design de passar vergonha. Não tem. Você não precisa nem ter um super designer para realizar o design do seu projeto, porque justamente você vai ter uma rubrica no seu orçamento para isso. Mas você tem que, pelo menos, ter um projeto que demonstre uma harmonia, que demonstre que, bom, essa pessoa, esse produtor, essa produtora, ela ainda não está com um designer profissional realizando o trabalho, mas ela tem uma noção do que é profissional e do que não é profissional. Então, isso é super importante. Eu vou te dar esse bônus para a gente completar o ciclo de aprendizado. Eu considero que em 5 meses você consiga cursar com calma todos esses módulos, ganhar um outro status como produtor cultural. Até a próxima aula. Beijo, pessoal!